Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje de literatura, vou retomar durante alguns dias estarei retomando alguns assuntos com vocês para trabalhar em forma de revisão, ok? Então, vamos lá, o Barroco. Vou trabalhar alguns autores, os principais, ok? Então, vamos lá. Então, o Barroco no Brasil, ele foi um movimento artístico e literário que teve o auge entre 1720 e 50. Ele é caracterizado pela grande influência católica e contraposição da religiosidade, com a racionalidade em todos os seus aspectos. Então, o Barroco, ele trabalhava em cima do certo e errado. Lembram das antíteses? Céu e inferno, certo e errado, razão, emoção, tá? Então, por isso a arte barroca no Brasil dá ênfase à questão do cristianismo através das pinturas nos tetos dos templos, que tenta aproximar o homem de Deus, nos poemas e outras expressões literárias. Então, o barroco foi o primeiro movimento que se expandiu para outras expressões artísticas. Então, ele foi para a pintura, ele foi para a música, ele foi para a arquitetura, para a escultura. Então, no Brasil, teve início no século XVII, pelos jesuítas, numa tentativa de catequizar. Ele veio logo depois da literatura de informação e de catequese. E na Itália, ele surgiu com a Reforma Protestante, que foi, Martinho Lutero, ele se rebelou contra a Igreja Católica e criou o movimento protestante, A publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, foi o pontapé inicial para o barroco aqui no Brasil. Então, na época que esse estilo chegou, já havia mais ou menos um século que os portugueses tinham colonizado aqui, então mais ou menos 100 anos. E quanto a arte barroca portuguesa era sofisticada, erudita e rica, a brasileira era mais rudimentar, era mestiça e mais ingênua, seja porque estava no processo ainda de início, à vista de Portugal, que já tinha, um conceito de literatura bem, muito antes da gente. Até porque foram eles que trouxeram. Então, os mulatos e os índios, eles tinham a arte diferenciada da dos portugueses, e isso foi influenciando também. Então, as características do barroco era a valorização da simetria, da proporcionalidade, da racionalidade, o equilíbrio. Então, tudo perfeitinho, tudo no lugar. Apresenta uma contraposição entre o teocentrismo, ou seja, Deus acima de tudo, e o homem acima de tudo. Então, na literatura, há um rebuscamento na linguagem. Então, a linguagem era mais rebuscada, mais bem informal mesmo, para a época. Onde eram usadas muitas metáforas, hipérboles, então usavam muitas figuras de linguagem. Demonstração do conflito existente entre os ideais do Renascimento, ou seja, ideais mais filosóficos, voltados para o pensamento científico, e a ética cristã. Presença da riqueza de detalhes nas artes, principalmente na escultura e arquitetura. As pinturas eram bem ricas em detalhes, as esculturas também. O alto relevo, o formato do rosto das esculturas eram perfeitos. Então, como principais autores dentro do contexto da literatura barroca foi Padre Antônio Vieira, que ele nasceu em Lisboa, Portugal, e ele veio para o Brasil aos 7 anos e se destacou durante o Barroco por seus sermões polêmicos. Ele fazia críticas à presença do protestantismo e o despotismo do governo português, então ele era meio debochado ali. Então, o sermão dele, o principal, tem um livro, uma obra chamada Sermão da Sexagésima, O Pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão do Santo Antônio aos Peixes e Sermão da Quinta Domíngoa da Quaresma. Foram suas principais obras. Então, aqui está ele. E teve também o Gregório de Matos, tá? Ele foi um poeta sático, ou seja, ele ironizava a sociedade, principalmente a burguesa da época.
ele era chamado de Boca do Inferno, devido a grandes sátiras que ele fazia aos costumes lá do povo baiano. Então, sua poesia ele era ácida, né? Ele trazia algumas obras também apresentando traços divinos, tá? Só depois da sua morte é que algumas obras foram publicadas pela Academia Brasileira de Letras. Então, tem Senhora Dona Bahia, ao Santíssimo Sacramento estando para comungar, Soneto, Carregado de mim ando no mundo e Triste Bahia, foram suas principais obras. Então é isso, pessoal, como atividade pontuada. Vocês vão escolher uma obra do Padre Antônio Vieira ou do Gregório de Matos e fazer uma comparação com algum poema atual que vocês vão escolher, tá? Vocês podem pegar um poeta atual da nossa literatura mais contemporânea que tenha traços barrocos e fazer a comparação. O que mudou na estrutura barroca para atual, tá? E vão me entregar semana que vem. Então é isso, beijos, né? Dúvidas lá no meu Instagram. Beijos e até a próxima aula.